Bom dia, minha galerinha do primeiro ano, meus queridos alunos, Gabriel Lemos, Ana Júlia, Caio Lima, Genival Júnior, Guilherme Cavalcante, João Mateus, Júlia, Vitória, Letícia, Pedro Alves, Rodrigo, Sara SZ, Stephanie Vitória e Wesley Ramos. Está faltando mais alguém, galera? Diga sim ou não. Não? Que falta, mas geralmente é essas pessoas mesmo. Falta, mas assim, tem alguém aqui que eu não chamei o nome? Está na sala, mas eu não chamei o nome? Tem? Não, né? Então, Acho que não. Bom, galera, nós estamos vendo mais uma vez um assunto chamado médias. Está chegando agora o Wesley Ramos. Bom, estamos vendo um assunto chamado médias. E aí a gente precisa, antes de mais nada, entender para que serve essa coisa de média, né? Olha só. A questão da média, ela é importante porque ela vai dar a você, vai dar a minha, seja lá quem for, uma noção de se algo está acontecendo acima, igual ou abaixo. Sempre nisso. Então, a média, ela está aqui. Tá? A média não está dizendo exatamente o que é. A média ela vai estar dizendo, olha, estou aqui, ou você está acima, ou você está abaixo. Bom? Então, muita gente vê a questão da média e fica achando que é aquilo. E eu falei para vocês sobre a questão até mesmo do salário. Né? Os brasileiros têm um salário em média de R$2.000, R$3.000. Aí a galera fica, meu Deus do céu, a gente ganha tão bem e eu não ganho isso. Né? A média dos alunos lá do primeiro ano em matemática, olha que massa, a média dos alunos lá em matemática esse ano foi de 8. Olha, isso significa que todo mundo tirou 8? Não. Significa que algumas pessoas tiraram abaixo de 8, outras tiraram acima de 8 e teve gente que tirou 8. Mas a média ficou ali. Então, a média vai dar a mim, a você, a um grupo de estatística, seja lá quem for, a escola, o governo, o prefeito, seja lá quem for, vai dar a ele mais ou menos ali uma noção se algo está acontecendo muito acima ou muito abaixo, de repente, do que ele esperava. E daí não existe uma única maneira de você determinar o que vai acontecer. Não existe uma única média, porque muitas vezes essa média ela é apropriada para uma determinada coisa e não é determinada para outra. E muitas vezes essa média não vai ser bom fazer assim e às vezes vai ser bom fazer desse jeito. Então, varia muito. Então, vocês vão perceber que em alguns probleminhas matemáticos vai te dando essa noção, vai te esclarecendo mais ou menos o que eu estou dizendo para vocês, tá bom? Agora eu vou compartilhar aqui mais uma vez a nossa tela. Está aqui, se eu não estou enganado, está aqui o material de vocês. Bom, aqui nós temos o material, tá certo? Isso aqui vocês devem fazer, tudo bem? E aqui está o material de vocês, tipos de média. Isso aqui nós já vimos na aula passada, né? Que foi em relação à média aritmética. O que é a média aritmética, Josaís? De uma maneira bem simples, a média aritmética é quando você soma, digamos, a média da escola. Você soma todas as suas notas, né? Da primeira, segunda, terceira e quarta unidade, e vai dividir ali pelo número de notas. O que acontece muitas vezes é que a galera confunde. Ó, você vai somar as notas. 5, 3, 4, 2. Quantas notas tem? 4. Divide por 4. E se eu somar 9 notas? Divide por 9. Se eu somar as É a soma de tudo dividido pela quantidade. Muito bem, perfeito. Só que tem muita gente que dá uma bugada nesse momento e fica sem saber por que vai dividir. Você vai dividir e vai encontrar a média. A média não quer dizer que todo mundo tirou aquela nota. Não. Teve gente que ficou acima da média, na média ou abaixo da média. Bom? Então, está aqui o material de vocês. Está muito simples de entender nesse sentido. Por que eu digo tome cuidado com a partezinha algébrica? Olha, tome cuidado com essa partezinha algébrica, porque muita gente fica viajando no X1, viaja no X2. Só que você tem que entender que X1, X2 é
os números, né, são os valores que você vai encontrar. Por exemplo, tirei 3, tirei 4, tirei 5, tirei 8. Vou dividir por quanto? 1, 2, 3, 4, vou dividir por 4. Simples assim. Tá bom? Depois nós vimos a questão da média ponderada. Estou tentando baixar aqui e o negócio não está indo, né? Deixa eu pegar aqui do lado. Está paradinho aqui. Bom, baixando agora. Bora, meu filho. Pronto. Baixando agora, nós temos a média ponderada, que é esta aqui que vocês estão vendo. Certo? Diferente. Qual é a diferença, Josias, entre a média aritmética ponderada e entre a média aritmética normal? A ponderada, ela tem uma coisa que a gente chama de peso, né? Onde você vai, de repente, colocar aí o peso do que você quer. O que você está querendo dizer é que aquilo vale um pouco mais, né? Você faz isso direto. Faço não, Joleste, faz. Direto você faz isso. Você usa a média ponderada direto, só que não é matematicamente. Você tem que se ligar nisso. Por exemplo, digamos que um cara ou uma menina andou 5 quilômetros para te ver. A outra andou 10. Como é que você vai dizer? Para você, quem é que se importou mais com você? Quem andou 10. Então, o peso daquela pessoa ela vai ter uma importância muito maior, de repente, porque ela andou 10 quilômetros. A outra andou 5. Então, você está fazendo esse ponderamento. O que é ponderar? É você analisar o contexto e dizer, não, acho que isso aqui vale um pouco mais, eu acho que isso aqui vale um pouco menos. Às vezes, as duas pessoas fizeram a mesma coisa, só que o valor dos esforços dela ou delas foram diferentes. Aí você dá uma medida diferente. Então, vocês precisam se ligar nisso, tá? Então, a média ponderada, a única diferença que ela tem em relação à média geométrica, simplesmente, é a questão de você dar um peso diferente aqui, né? Então, percebam que no exemplo que a gente deu, tinham 5 valendo 20, então está aqui, 5 valendo 20, 5 vezes 20. E 2, 60, 2 vezes 60. Então, eu vou dizer que o 5 e o 2, neste caso, é chamado dos meus pesos. Isso nós já vimos, certo? Só estou dando aí uma refrescada, mas se você tiver dúvidas, pergunte, viu? Não fique viajando, não. Aí aqui ele dá um exemplozinho Aqui agora ele vai dar um exemplozinho a você do que acontece mais ou menos na escola, né? Mais ou menos o que alguns professores fazem ou gostam de fazer. Bom, aqui nesse exemplo ele diz o seguinte: a média anual das notas de um aluno de determinado colégio é obtida da seguinte maneira. As notas do primeiro bimestre, primeiro bimestre tem peso 1. Do segundo e do terceiro tem peso 2. E do quarto bimestre tem peso 3. Qual é a média manual? Qual a média anual? Eu ia dizer manual. Qual é a média anual em matemática de um aluno que estuda nesse colégio, se suas notas nessa disciplina foram 3 no primeiro? Se foram 3 no primeiro, o peso é quanto? O peso é 1. Foram 3 no primeiro bimestre, 5 no segundo bimestre, no segundo o peso foi 2, né? Está aqui. E no quarto, no quarto bimestre, aqui foi 7 no quarto bimestre. Aí ele mostra aqui para vocês uma resolução. Paloma está entrando agora. Aí ele vai aqui, e mostra para você uma resolução. Está aqui embaixo a resolução. Perceba que aqui embaixo ele faz o seguinte. Deixa eu apagar aqui para não misturar. Aqui ele coloca os pesos, né? Quem é o peso que ele fala? Aqui é os 3. O peso é quem? O peso é 1 no primeiro bimestre, segundo bimestre,
terceiro bimestre e quarto bimestre. Quem são as notas? A nota é 3, a nota é 5, a nota é 4 e a nota é 7. Juscelito, está entrando agora. Ó, e aqui embaixo ele faz a soma dos pesos. Vejam que no primeiro momento deu 5,25, né? Então aqui é o peso, ele diz que é a média ponderada. Está aqui que nós já vimos isso. Ó, gente, essa partezinha eu só estou dando uma pincelada. Mas se você tiver dúvidas, pergunte, tá bom? Não deixa eu sair que nem um caminhão, desenfreado, levando tudo, não. Tá certo? Aí, e diga, Josias, eu não entendi, para a gente poder tentar resolver essa situação. Certo? Bom, aí aqui ele dá um exemplo a você. Ele bota um negocinho aqui e vai dar um exemplo. Então, uma das coisas mais importantes nesse tipo de questão é a parte da interpretação. Tá bom? Tá bom. Bora, pessoal, acorda! Vocês estão dormindo, né? Digam sim, não. Não, professor. É que tá travando, professor. Meu Deus. E agora, tá melhorzinho? Olha, bora lá. Tá travando, esse negócio de travar é complicado. Ó, uma universidade aplica exame final de uma disciplina para os alunos e leva em conta que a média final, olha só o que ele diz, viu? Ele já fala, é uma média ponderada. Ponderada. Ele já diz aqui. Entre as médias anual obtida pelo aluno, com peso de 60, e a média da nota da prova no exame final, com peso de 40. Veja o que ele diz. Entre a média anual obtida pelo aluno, com peso 60. Então, a média anual tem peso 60. E a média da nota da prova tem peso 40. Então, aqui você praticamente já tem 2 pesos. É considerado aprovado após o exame final se sua média final, conforme descrito acima, for igual ou superior. Olha, aí você usa esse símbolo, né? Igual, se a nota for igual ou superior a quê? A 6 ou 60, entendeu? A nota por igual ou superior a 60. Bom, bora continuar lendo. Eu acho que vocês estão entendendo. Suponha que o aluno obteve média anual 50 em uma disciplina e teve que fazer a prova de exame. Então, para ser aprovado nessa disciplina, é correto afirmar que esse aluno terá que obter no exame final pelo menos a nota qual? Então, eu vou conversar com vocês para tentar... Estão me vendo? Vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo? Sim, sim. Vejam, e normalmente, no comum, ele te dá as notas e te pede a média. Ele já te dá as notas e te pede a média. Nesse caso, ele já está dizendo aí a média, mais ou menos, quanto é que foi, e está perguntando agora a nota. Olha, a média da nota dele no bimestre foi essa. Então, quanto é que mais ou menos ele vai ter que tirar para ficar tudo bem? Então, vejam que aí ele trabalha de diversas maneiras. Às vezes ele te dá as notas, te dá o peso e pede a média. Às vezes ele te dá a média e pede o peso. E às vezes ele te dá a média, te dá o peso e quer as notas. Sempre vai ser assim. Então, aí você tem que fazer uma pergunta. O que é que ele quer na questão? Ele quer saber a nota que o aluno vai ter que tirar para passar? Ele quer a média ou ele quer saber o peso? Então, pode vir de diversas maneiras. E aí você tem que se ligar na questão da interpretação.